Eu vou contar um segredo para vocês. Essa palestra de hoje foi a mais difícil de preparar. Fiquei quase um mês pensando o que eu vou falar da nova era. Porque eu estava pensando o seguinte, né? Nós já estamos cansados de ouvir que vamos entrar numa transição planetária, que de repente aquelas histórias de que o mundo vai acabar, que vai acontecer um monte de desgraça, e há alguns que falam que a gente vai lá para aquele terceiro planeta que eu falei que a gente não queria conhecer, que é o tal do planeta Chupão, umas coisas assim que a turma fala. Eu falei, meu Deus do céu, não é essa a mensagem que nós queremos trazer. Nós queremos conhecer um pouco mais, entender o que seria essa nova era, a partir, inclusive, do conhecimento que nós temos pelo próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala dos diferentes mundos, do livro dos Espíritos, que nos fala das diversas categorias de espírito, e tentando, então, colocar tudo isso junto para que a gente pudesse visualizar um processo de do que seria essa nova era e o que deve ser essa nova era para o espírita. Bom, Emmanuel nos fala numa mensagem do livro Roteiro, que se chama O Grande Educandário, que é a seguinte, que a Terra é uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, na época ele falou 2 bilhões, Hoje nós vamos substituir por 8 bilhões de alunos, aproximadamente, matriculados em várias raças e nações, onde mais de 14 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos fora da forma, pela forma infinitamente distantes do mundo moral. Então, nesse trecho, volta um aí. Não está aparecendo, tudo bem. Essas questões de passar de um computador para outro, de um sistema para outro, às vezes não dá certo. É nessa mensagem desse livro Roteiro que Emmanuel nos fala quantos são os espíritos habitantes da Terra, em torno de 22 bilhões. Então, e nos faz um alerta para que, muitas vezes, obviamente, nós que estamos aqui na Terra, achamos que nós é que estamos no domínio de tudo. Eu que sou vivo, eu que tenho matéria, a gente que dita todos os parâmetros, etc. E ele nos diz, olha, lembre que 2/3 da população terráquea está fora do mundo. Está como desencarnado. E tem um papel também preponderante nessa questão desse trabalho que nós estamos empreendendo para essa transformação de uma nova era. Então, é muito importante e como espíritas fica muito mais fácil para nós fazermos isso, porque temos a consciência do mundo extrafísico. Temos a consciência que esse mundo extrafísico é um mundo que, na realidade, é o que é real, é aquele a que pertencemos. Então, quando a gente fala de uma nova era, pensando simplesmente na matéria, vocês veem como é incongruente? Porque essa matéria aqui, ela é completamente perecível, inclusive o nosso próprio planeta. Tem gente que tem medo, porque parece que o Sol vai ser destruído em 5 bilhões de anos, e a gente fica apavorado, o que vai acontecer com o Sol? Aí eu costumo dizer, gente, não se preocupa não, porque em 3 bilhões de anos, teoricamente, a galáxia Andrômeda vai bater na nossa. Não vamos sofrer o problema da desaparição do Sol. Vai ter outra coisa que vai acontecer antes. Mas nós sabemos que são muitas as moradas na casa do Pai.
E essa morada que envolve, que faz parte da comunidade terrestre, eles estão diretamente trabalhando conosco nesse processo de regeneração do nosso planeta, da nossa condição como espíritos, vamos dizer, terráqueos. Agora, vocês acham, então, pensando nisso, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual? Que a maioria dos habitantes dessa pátria estão no mundo espiritual? Que quando nós falamos de nova era, nós estamos falando de mundo físico? Não faz sentido. O mundo físico reflete o que nós somos como seres espirituais. Não é a mesma coisa quando nós falamos a respeito do nosso corpo físico? Nosso corpo físico reflete o que somos como espírito através da matéria moldável que é o perispírito e que é impressionada, sente as impressões daquilo que o nosso espírito provocou e comprometeu para dessa forma nós sermos assim, ter esse molde que vai representar o que somos nessa encarnação, o nosso estado de saúde, as nossas deficiências físicas, etc. Então, quando nós pensamos nesse sentido, vocês veem que não tem nenhuma lógica nós pensarmos em estarmos preocupados simplesmente com avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos, ele vem facilitar a vida do espírito à medida em que, lembrando daquela passagem bíblica, que agora vai ter que trabalhar e ganhar pelo suor, ou seja, pela dificuldade. Quanto mais nós nos afastamos como espíritos dessa condição, quanto mais nós nos renovamos, eu gostei dessa imagem, você tira a roupa de diabinho e vai em direção à roupa do anjinho, né? É bem assim, né, gente? Agora no carnaval deve estar, amanhã termina, deve ter um monte de gente tirando a roupa do diabinho e voltando tudo bonzinho para casa, né? Mas para a gente tem que ser mais eficiente isso, não é só, né, num dia da semana, não, hoje eu vou vestir a minha veste, né, a veste nupcial, né, como aquela parábola nos fala, mas como você aqui, você não está com a veste nupcial, pode até ter colocado essa roupinha branquinha, bonitinha, tal, mas os espíritos sabem quem nós somos. Então, nova era só existe se tiver um novo ser. Agora, para a gente chegar nesse novo ser, tem essas dores e angústias do crescimento, da tomada de consciência. Muitas vezes nós falamos, o adolescente aborrecente. É a nossa situação. Como espíritos, nós estamos na fase do aborrecente. Estamos revoltados, porque agora que vocês me mostraram que a coisa é desse jeito, que as regras do jogo são essas, e eu não sei se eu já estou pronto para isso, não sei se já estou pronto para amadurecer, estava muito confortável do meu jeito, que todo mundo tomava conta de mim, né? Que era regido pelo instinto, que os anjos da guarda estão lá segurando para ver se você passa para as outras fases. Questiona. O quanto nós não questionamos Deus, a justiça divina. Quantas vezes, quando a gente assiste aí um desses más notícias às 11 da noite, eu não costumo falar notícias, eu falo más notícias, porque é aquela coisa, vem aquela tanto de coisa que você vai dormir depois completamente perturbado, né? E você olha aquilo e não fala, cadê a justiça de Deus? Né? Então nós estamos num momento em que temos que fazer essa transição. Você pode passar o próximo, por favor?
As palavras de Jesus, as profecias que preconizam os tempos são chegados, nos clamam a um novo patamar de entendimento. Nos toca a consciência imortal, apontando a necessidade de nossa transformação moral. Nessa altura, gente, vocês devem estar falando, a Jussara toda vez que vier aqui vai falar de transformação moral? Desculpa, mas não tem outra forma. É o que nós temos que fazer. Sabe aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Nós estamos nessa parte, né, de relembrar e estudar novamente. Você pode mudar, por favor? O próximo. E relembrar sempre, decorar mesmo essas palavras de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. É o caminho. Você foi chamado para ser espírita, vai ser verdadeiramente espírita quando estiver fazendo esse esforço. Porque nova era não é física. Nova era é uma questão de ordem espiritual. Do que é que nós vamos fazer agora que estamos sendo despertos. E é por isso que, de uma certa forma, apesar dessas angústias, dos inúmeros diagnósticos de transtornos mentais que nós temos hoje, o espírita, de alguma forma, ainda se sai melhor do que o resto da população. Mesmo que precisando recorrer ao psicoterapeuta, à psiquiatria, ao uso de remédios, ele tem um resultado mais eficiente, né? Tem um resultado mais visível, porque tem esse entendimento. Aí as pessoas falam, mas não, isso daí são doenças fisiológicas. É lógico que é doença fisiológica e deve ser tratado pela medicina. Mas quem é mesmo que faz o físico? Não é o espírito? Se é o espírito que está fazendo o meu físico e adoecendo o meu físico, para que no meu físico se transpareça transtornos mentais, é porque eu estou precisando cuidar do espírito também. Não adianta eu passar só a vida inteira num divã de analista e tomando remédio sem fazer nada para me melhorar. Lembram quando Jesus falava, vá e não peques mais? O que é esse não peques mais? Se nós continuamos nessa cadeia, nos emaranhando cada vez mais, ou não conseguindo sair dessas impressões da revolta, da angústia, da culpa, do medo, fica difícil nós trazermos a nova era para dentro de nós. Então, Emmanuel nos fala ainda, pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação de nossa própria paz. Esse no rumo certo, mais com Jesus. Veja que coisa incrível que Emmanuel fala assim aqui, né? Não nos pede prodígios de transformação imediata. E nem podemos, não damos conta. Se você chegar e achar que transformação moral é que nem dieta, que a gente devia ter começado ontem, que era segunda-feira, eu confesso que falhei brilhantemente. Tem um pudim aí, gente, que... Gente, não tem esse pudim gostoso nos Estados Unidos, não. Acabei abusando um pouco dele. Mas não é assim, tipo, amanhã eu começo. Amanhã começo minha transformação e vou despertar Madre Teresa de Calcutá. Não vai dar certo. Não vai acontecer. E o problema é que quando nós colocamos modelos muito acima daquilo que nós podemos fazer, nós desanimamos. E nós vamos seguramente falhar. É por isso que tem uma frase que eu acho muito interessante, né? O espírita não deve se preocupar em ser melhor do que ninguém, mas apenas melhor do que ele era no dia de ontem.
Gente, essa frase é fantástica, porque é aquela coisa do processo gradual. A gente não tem pressa, nós temos eternidade, mas também não estou falando acomoda. Não, eu estou falando, faz alguma coisinha por dia dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade. Veja que Emmanuel falou o que aqui? Que não pede transformação, grandeza, mas que a gente se aplique no bem. Para quê? Para edificar a nossa própria paz. Então não adianta a gente estar preocupado com a paz do mundo se eu não faço a paz em mim mesma, se eu não me aceito como sou, se eu não tenho perdão para comigo mesmo. O perdoar deve vir primeiro para nós mesmos, entendendo que somos ainda, infelizmente, espíritos dentro daquela categoria lá, mais baixinha de todas, os imperfeitos. Como é que nós podemos ter comportamento de perfeito? E cada fase é mágica, cada descoberta. Sabe a criança, quando ela dá aquele primeiro passo, e tem aquela sensação de que conquistou, né? Está dando o primeiro passo na Lua, né? Parece que a criança vai dar o primeiro passo na Lua, em Marte. Não, foi um passinho na sala de casa. Os pais e a mãe assistindo aquilo como se aquela cena fosse ganhar um prêmio Nobel, né? Fosse parar em Hollywood, né? A coisa mais maravilhosa do mundo. Então, essas conquistas pequenas nós temos que festejar. Puxa, hoje, a hora que aquela pessoa me deu uma cotovelada, que eu já ia revidar, eu consegui dar um sorriso e falar, está tudo bem, se teve uma tontura por acaso, né? Para ter caído em cima de mim. Aí você fala, puxa, que legal que eu consegui me controlar, né? Mesmo que ainda for uma coisa meio forçado, no começo essas coisas podem ser forçadas. Mas aos poucos nós vamos fazendo isso porque a gente fica acostumado com a resposta positiva das nossas próprias células. E aí aquela sensação de bem-estar nos vicia positivamente, né? Então é muito gostoso. E Emmanuel continua falando, né? O mapa da regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Lá no nosso grupo em Nova York, nós temos um americano muito participante, ativo, mas muito engraçadinho também. De vez em quando a gente chega, põe um negócio desse aqui para ler, né? Aí ele fala, Jussara, agora traduz para o inglês para mim? Já estava em inglês, né? Agora vamos traduzir o que está escrito aqui? Então, o que é esse mapa da regeneração? É exatamente aquilo que nós estávamos falando. Nosso espírito faz um molde, tem um mapa, tem uma programação, não só da nossa fisiologia, mas das experiências que nós vamos passar. Então, nós reencarnamos com esse roteiro, com esse mapa, com essas definições. E aí, o que acontece? Acontece que aí, quando chegamos aqui, está nas nossas mãos, né? E haja reza brava, né? Porque às vezes a gente troca os pés pelas mãos mesmo. Mas à medida que nós vamos aceitando a programação que nós mesmos decidimos para a nossa jornada, mais nós vamos nos desvencilhando e encontrando um outro caminho, fazendo uma outra caminhada, né? Lembrando que realmente é nossa escolha, é nosso livre-arbítrio. Aqui nesse salão, por exemplo, eu não imagino que tenha ninguém que veio numa encarnação compulsiva. Acho que todos nós sentamos lá na salinha do diretor, né? Com o rabinho entre as pernas, eles lá olhando, a coisa está feia,
vamos lá, o que dá para fazer dessa vez? Quem é que a gente vai te mandar lá te ajudar, alguns anjos da guarda, para poder não deixar você cair tanto, mas também vai ter aqueles outros que você tem o compromisso, né? E fazemos esse mapa da regeneração, né? E o mais importante, quando nós estamos falando em todo esse processo, que é de renovação, né, para uma nova era, é o trabalho na fraternidade. Então, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, né, nós temos que aprender a viver como filhos do mesmo Criador, né? A fraternidade é a palavra de ordem para a nova era da humanidade e dos dois mundos. Mas como é que nós estamos... O que nós precisamos fazer para construir esse novo mundo, né? Como é que nós estamos nos posicionando? Ainda como seres da Idade Média ou já procurando justamente essa transformação? E Emmanuel segue nos dizendo que a fraternidade desculpa aqui um pouquinho. Fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre almas. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Opa, não apareceu aqui. Então, mais do que ficarmos preocupados com os avanços tecnológicos, com as possibilidades qual vai ser o iPhone número 1000, que eles estão correndo tanto, aparece 2, 3 por ano já, né? O que vai ter de coisa lá para a gente brincar nele? Nós temos que pensar nessa estrutura de ser espiritual mais avançado, que é justamente através da fraternidade. Kardec nos fala que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Uma vez, há muito tempo atrás, o professor César Reis, não sei se vocês conhecem, mas é um ser humano extraordinário, que faz grandes benefícios pela humanidade aqui no Brasil, inclusive, ele estava explicando a respeito dos reinos de Deus. Então, ele falava, sabe, Jussara, quando a gente fala, né, ou quando no próprias bem-aventuranças falam para a gente conquistar o reino de Deus. E apresenta o reino de Deus como sendo a quintessência, né? A quinta essência do Espírito. E o que nós precisamos conseguir para desenvolvermos em nós esta quintessência e vivermos o reino de Deus em qualquer terra que nós nos encontrarmos? Então, ele passa pelas 5 fases do progresso da humanidade, que é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e o reino de Deus, que é a quintessência. E aí ele nos fala assim, quando nós estamos no reino animal, o animal, ele tem inteligência fragmentada. Não dá para quem tem aqui animalzinho em casa, você não vai dizer que seu animal não tem nenhum traço de inteligência. Aqueles bichinhos são danados, né? Mas, obviamente, você não pode dizer que ele tem uma inteligência que seja linear. É uma inteligência fragmentada, né? Aí ele diz, quando nós chegamos na fase hominal, nós já temos a presença da razão, do livre-arbítrio, da inteligência, mas nós temos o que fragmentado? A prática da caridade e a fraternidade.
Então, de vez em quando, a gente tem aqueles rompantes, né, de ajudar, começamos a se preocupar com o próximo, com a condição do mundo, com a melhora do nosso planeta. Aí, de repente, já não importa mais, eu jogo o plástico lá no mar mesmo, faço esse tipo de coisa que já não devia estar fazendo. Então, nós estamos numa fase de caridade, fraternidade fragmentada. Mas, na quinta essência, no reino de Deus, isso já será parte desse ser da nova era. Então, é por isso que, quando falamos de nova era, de renovação, de progresso, mais do que o progresso material, nós estamos falando do progresso espiritual. Esse progresso moral, né, que pode assegurar aos seres humanos a felicidade na Terra, refreando paixões más. Só esse poderá fazer que reinem entre as criaturas a fraternidade, a concórdia e a paz. Então, é esse o processo dessa nova era, aonde Jesus já nos anunciava, dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então, qual que é a fórmula para a gente viver na nova era? E nós podemos viver na nova era hoje. Eu me lembro, há uns anos atrás, o querido Nestor Mazotti, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele foi para os Estados Unidos para fazer umas palestras, né, conosco, uns seminários. E aí ele dizia: Jussara, vocês aqui nos Estados Unidos já estão vivendo num mundo de regeneração. Como assim? Eu falei, porque, sabe, uma série de coisas que causam o sofrimento e dificuldades para os seres humanos, já nos Estados Unidos vocês não têm. Então, por exemplo, esse nível de criminalidade, essa própria climatização das salas que você encontra em todos os lugares, né? Às vezes o pessoal fala: Jussara, lá nos Estados Unidos é frio. Eu falo: frio eu passo quando eu venho para o Brasil. Em São Paulo, lá na minha terra, quando eu venho no inverno, eu tenho que dormir lá, pijama de flanela, com os narizinhos para fora só, porque não tem, né, aquecimento nas casas. E nos Estados Unidos chega a ser obrigado a você ter isso, né? Então, pensando nisso, né, nós, fazendo um paralelo com isso em relação a outras partes do mundo que até vivem ainda como se estivessem na fase de mundo primitivo, nós vivemos o céu ou o inferno de acordo com as nossas ações. Nós vivemos no mundo primitivo ou no mundo superior de acordo com aquilo que nós somos. Então, cabe a nós escolhermos viver hoje no mundo da nova era. Então, isso você pode falar para os outros: eu já vivo na nova era, porque é comportamental. É uma questão, né, de interiorização desses conceitos, né, que a lógica do Espiritismo nos esclarece. Então, você pode viver até na África, mas dizer: eu vivo no mundo na nova era, porque o meu estado de espírito, porque eu compreendi que não é ter carro elétrico, ter carro voador, que vai dizer que esse mundo é um mundo evoluído, que é justamente o como nós nos posicionamos para sentir aquela felicidade, para alcançarmos, como Emmanuel falou, a nossa paz. É tão interessante, né? Porque ele não falou a paz dos outros. Porque a verdade é o seguinte, né, gente? Quando a gente não está em paz, o que a gente inferniza a vida dos outros é uma coisa incrível, né? Então, se a gente já cuidar da nossa, já garante de uma meia dúzia que está em volta, né?
E o convite, né, que Jesus sempre vem fazendo para aqueles que sofrem, porque nós, então, o que acontece, como nós falamos, nós não dissemos que essa tomada de consciência é um processo das dores do crescimento? Então, nós estamos sofrendo. Não mais sofrendo porque caiu, bateu um braço, não, nós estamos sofrendo as dores da alma, as angústias da alma, pela sensação de culpa, de remorso, de tempo perdido, e de não saber exatamente, às vezes, o que fazer para sair disso tudo. Mas nós não temos que fazer isso sozinhos. Jesus, né, o nosso grande irmão, psicoterapeuta da nossa alma, vem e fala: vinde a mim. Conversemos com Jesus para saber como é que isso pode ser aliviado. E é aí que muitas vezes a resposta vem em forma dos dois ensinamentos que Jesus nos dá, através daquela mensagem do Espírito Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, como condição primeira. Instruí-vos como condição segunda. Porque quando nós aprendemos, quando nós recebemos o chamado e aceitamos o chamado de conhecer uma nova realidade, que pode nos auxiliar nesse processo de enfrentamento dessas dores e angústias da nossa alma, nós estamos finalmente caminhando nesse processo de crescimento. Agora a pergunta é a seguinte, e nós espíritas, o que nós estamos fazendo? Não precisa responder, tá? Vai para casa como lição de casa, né? Porque, gente, nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade conosco mesmo e com Deus. Como nós estamos nos comportando em relação a Deus, a nós mesmos e ao próximo? O que estamos fazendo com esses talentos que o Senhor da vinha nos deu? Gente, o espírita recebeu 10 talentos. Ele não é aquele que recebeu 5 nenhum, não. Todos vocês que estão aqui no MIEP, só nesses 3 dias já que nós tivemos de atividade, de estudos, de confraternização, receber 10 talentos. O que nós estamos fazendo com esses talentos? Ignorando, enterrando, trabalhando mais ou menos 1 ou 2? Ou estamos conscientes da grande oportunidade que estamos recebendo para trabalhar esses talentos de forma com que eles se multipliquem? E o que significa multiplicar? É espalhar para todo mundo? Não. E fazer isso também, pode espalhar para todo mundo, né? Ontem nós falamos, ide pregai. Então, ide pregai. Mas antes de tudo, multiplicar o talento em nós mesmos. Porque são muitas as imperfeições e muitas as faltas de virtudes que nós temos. Então, quando eu adquiro um talento de uma virtude, ela me facilita no processo de adquirir a próxima, e de adquirir a próxima, e de adquirir a próxima. Como eles nos falam, por exemplo, que Jesus não falou por acaso as bem-aventuranças, que elas têm uma ordem sequencial da possibilidade que nós, seres humanos, temos de praticar, e uma é condição sine qua non da outra. É por isso que ele começa pela mais importante: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque sem humildade, sem compreender que o que sei é que nada sei,
que eu tenho que estar lá aberto para absorver esses ensinamentos, eu não dou conta de fazer as outras. Porque a minha arrogância, né, não vai me permitir nem admitir que eu não sou manso, que eu não tenho pureza no coração. Perseguir os outros, imagine. Tudo bem, eu não gosto daqueles caras lá, tal, mas eu não estou perseguindo ninguém, não. Então, por isso que vem nessa sequência. Então, a multiplicação dos talentos significa multiplicar as nossas próprias possibilidades de espíritos imortais. Então, Dr. Bezerra de Menezes nos faz um alerta para a comunidade espírita, especificamente no quesito fraternidade. Se não somos capazes de conviver com aqueles que também abraçam nossos ideais e trabalham conosco, porque divergimos num ou noutro ponto, como pretendemos transformar a Terra em um mundo feliz? Aqui ele está dando a receita de novo de como é que é a nova era. Então nós temos a nossa comunidade, compreendemos Jesus dessa maneira grandiosa, como é o Jesus da visão espírita, nosso irmão que nos ama, que nos traz a luz, o entendimento, que nos acompanha, governador do nosso planeta, que nos convida ao trabalho conjunto, como ele mesmo exemplificou na hora do convite aos discípulos e mais discípulos e mais discípulos. E nos congregamos em congressos, em atividades espíritas, na casa espírita, e estamos torcendo o nariz um para o outro. Porque hoje a Sara falou de um jeito que eu não sei se eu gostei, não. Tadinha, faz um esforço, falei para vocês, fiquei um mês preparando essa palestra, e eu achava que eu não ia dar conta, eu ia chegar para Santana e falar: Santana, muda o tema, dá para outro, porque esse daqui não vai sair, não sei o que falar. Aí estudei muito, pesquisei muito, aí vem alguém falar: não gostei não, por que você não falou daquilo, né? Pois é, né? Então, né, entender o processo um dos outros. Porque até quando as pessoas chegam e nos machucam, é porque elas estão machucadas. Ninguém machuca o outro porque está feliz, porque está em paz de espírito e eu quero espizinhar a vida do outro, felicidade só para mim. Não. Quando nós pensarmos nisso, talvez a nossa atitude diante desses pequenos insultos, né? Dessas incompreensões, das críticas, elas já não nos atinjam tanto, porque nós vamos pensar: puxa vida, o que será que essa pessoa, né, esse leão ferido, como é que eu tiro o espinho desse leão para ele reagir como um cordeiro? Mas não, né? Nossa atitude é sempre de defensiva, né? Bateu na minha cara, eu bato de volta, né? Não é assim? Oferece a outra face, que é a sua, que eu vou revidar, né? O bem que você me deu, com o bem que eu vou te dar também. Não, né? E nós temos aqui uma advertência de Divaldo, que ele fala o seguinte. Isso foi no Congresso Espírita, realizado em outubro de 2015, no Rio de Janeiro, perguntas e respostas. Como a fala é tão importante, é muito importante nós citarmos a fonte. Divaldo nos diz que ele reencarnou com a advertência de que esta seria a sua última oportunidade, pois senão ele seria recambiado para mundos inferiores. Sem comentários? Vamos cada um refletir? Fala sério, né, gente? Eu ainda falo, não, ele deve estar brincando. Se ele está nessa situação, a gente já está de malinha pronta. Quando é que sai o próximo trem? Vai ser daqui mesmo de Campina, eu tenho que baldear via João Pessoa.
Olha, por isso que eu trouxe a referência, está gravado, quem quiser ir consultar lá nos anais das gravações, né? Então, nós gostaríamos de terminar, eu vou pular uns 2 slides, com a oração da fraternidade de Bezerra de Menezes. Pode pular, por favor, vamos para a oração da fraternidade. Então, pode colocar o slide. Não está aparecendo? Bom, então eu vou ler para vocês. Senhor, somos uma só família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá-lhe que sirvamos de apoio. Se outro descansa, ampara-nos a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa, sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença. A tranquilidade para os que venham a cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros, e ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou desajuste, dá que o clarão de tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só, procurando escoraçar-nos no apoio recíproco, de modo que um dia estejamos integrados em teu serviço na alegria imortal para sempre. Esse convite de Dr. Bezerra nos leva a refletir a nossa participação no centro espírita. Muitas vezes nós frequentamos as casas e vemos aquelas pessoas novas chegarem, e nós que já estamos lá há bastante tempo, mesmo que ainda não sejamos trabalhadores mais direto no serviço, nós podemos dar a nossa colaboração e dar um direcionamento para aquela pessoa, falar um bom dia, boa tarde, boa noite, para a pessoa se sentir bem-vinda, porque nós conhecemos os processos que nos levaram à doutrina espírita. E a maioria deles são processos de muitas dores. Essas pessoas, quando chegam lá, elas chegam com essas dores. E mesmo que nós já não sejamos novos, que já estejamos há muito tempo na doutrina espírita, e as nossas dores? Quantos de nós aqui estamos sofrendo dores cruciais em nosso espírito nesse momento? E quantos de nós estamos lembrando que o próximo, mais próximo de nós, pode estar vivendo essas angústias, e eu estou oferecendo a ouvirtude para lhe servir de apoio, porque muitas vezes nós também não temos diretamente como ajudar, mas a ajuda de apoiar, de estar presente. Então é esse sentimento de fraternidade
que seguramente fará com que o nosso mundo, com que a nossa comunidade, dos dois planos da vida, se unam em fraterno abraço, em fraterno entendimento, para viabilizar na matéria aquilo que o Cristo veio nos ensinar, que nos amemos uns aos outros, assim como o nosso Pai Celestial nos ama. Deixo vocês, deixo a Paraíba, com o meu abraço, com o meu amor. Vou sair daqui morrendo de saudade, agradecendo a todos do MIEP, agradecendo essa organização sublime que nos permite vivenciar nesses dias onde as trevas invadem assim o nosso Brasil tão lindo, e que possamos ser pontos de luz a jorrar e dissipar as nuvens de sofrimento, de perturbação que ainda envolvem a nossa terra. Vibremos juntos, caminhemos juntos, juntos nós somos mais fortes. Mas então é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.